Porque o tráfico tá ligado a tudo, ele falou. Tem gente que rouba pra comprar droga. É um pano de fundo, né? E a gente vê aí, por exemplo, uma discussão no STF referente a... Liberação? Não vai liberar, mas na verdade estão tentando verificar se o crime, que é o crime de trazer consigo, né, de guardar, de adquirir maconha, estão discutindo só referente à maconha, é constitucional ou não, ou seja, está de acordo com a Constituição ou não. Porque tem um artigo na Constituição que fala do princípio do direito à privacidade da pessoa. Então eles estão alegando o seguinte, primeiramente ali alegando que o usuário de droga, você fere a privacidade dele se você prendê-lo, né? Ou seja, pelo crime, ainda é crime, né? De porte de droga, de porte de maconha. Então, assim, ele estaria causando apenas uma lesão a si mesmo. Não está trazendo prejuízo para a sociedade e portar droga. Gente, mas a gente sabe que a pessoa que adquire droga, por exemplo, que é uma das condutas do artigo 28 lá, do uso de droga, o cara financia o tráfico, E aí até o pessoal gosta de comentar assim, eu vejo na internet o pessoal comentando, não, mas se descriminalizar a maconha, o tráfico de drogas não vai ter de onde tirar dinheiro, né? Porque ele vende muita maconha. Gente, vocês pensam bem, se o usuário de droga, que hoje compra a droga do traficante, se tornar esse crime, ou seja, se tornar essa conduta lícita, não ser mais crime, vocês acham que eles vão plantar droga em casa? Eles vão continuar comprando do traficante. Plantar droga em casa, maconha também, depende de montar uma estrutura toda, você ter uma experiência lá de fazer aquilo, dá trabalho também. O usuário não vai ficar plantando droga em casa, ou seja, não vai... o financiamento do tráfico de drogas não vai terminar, não. Vai continuar, vai piorar mais ainda. Né? Eu ouço muita rádio, Jovem Pan, Band News, né? Hoje, na hora que eu tava vindo pra cá, eles estavam falando isso. A descriminalização da maconha é tipo... evitar, às vezes, de pegar uma pessoa que tá lá com 3 gramas e prender ela, né? Que ela não vai estar induzindo ao crime, digamos assim. Aí o outro cara falou assim, não, independente se ela não é criminosa por ela estar com 3 gramas de maconha, beleza. Mas ela está beneficiando ao crime comprando da pessoa. Porque não está liberando, não vai ter vendendo, não vai ter lojas vendendo maconha, como acontece no Canadá, por exemplo. Não, só vai dar descriminalizando, né? Mas ela vai continuar comprando. É uma coisa que tem que ser discutida, assim, amplamente, através de um processo legislativo. Não é uma coisa que pode ser decidida sem discussão com a sociedade. Né? E assim, eu até assisti um ministro do Supremo Tribunal Federal falando assim, as pessoas, a família hoje em dia, principalmente nos lugares assim mais pobres e tudo, ou até assim, em lugares normais mesmo, né? Para, por exemplo, ensinar o filho que ele não pode usar droga, é falar, isso aqui é crime, meu filho, isso é ilícito, né? Ou seja, você não usa droga não, mesmo eu não sabendo explicar quais são as consequências da droga, eu falo para você não usar porque isso aqui é crime, é ilícito. E aí, a partir do momento que tornar lícito, ou seja, não for mais crime o uso de maconha, você não tem nem mais esse argumento. Essas famílias assim, que as pessoas não conseguem nem explicar para o filho direito, né? Ou seja, o motivo de não usar maconha, não vai ter nenhum argumento de dizer que é lícito mais. Ou seja, porque o negócio vai estar liberado. Então, assim, de fato... E você, por exemplo, aí querem delimitar se 20 gramas ou 30 gramas de maconha configura a pessoa, distingue a pessoa como usuário e como traficante. Tem usuário de droga que pode, por exemplo, trazer lá mais de 30 gramas de maconha. Ou às vezes o cara quer usar mais tempo e tal, guardar na casa dele a droga. E tem usuário também, ou melhor, o traficante, que anda com menos do que 30 gramas de maconha para poder, assim, não ser flagrado com grande quantidade e conseguir vender aos poucos. Então, assim, não tem como você fazer essa... Vai gerar injustiça. Vai ter situação que o indivíduo vai ser preso com menos de 30 gramas e ele é traficante. Mas você vai considerá-lo como usuário, né? Agora vai ter situações que o cara é usuário, mas está com mais de 30 gramas e você vai analisar ele como um traficante de drogas, apesar de ser usuário. Né? E aí, assim, o Supremo Tribunal Federal até analisa essa situação e fala assim, não, mesmo a gente distinguindo aqui pela quantidade, mesmo assim, cabe à autoridade judicial lá analisar o caso concreto. Pô, então não tem objetividade. Aí. Vai manter sendo subjetivo, então é melhor estar do jeito que está. Porque a lei já fala, o artigo 28 lá, fala que cabe à autoridade judiciária, devido às circunstâncias do caso concreto, analisar se o cara é usuário ou traficante. Então já está assim. Por que eles estão criando uma coisa que depois vai continuar subjetivo? Né? Então, assim, é meio complicada a situação. Vai mudar para continuar a mesma coisa. Mas, no final das contas, vai caber ao delegado no primeiro momento ali, né? No momento, até o policial que faz a abordagem ali, fazer um boletim de ocorrência, tipificar a conduta, depois o delegado analisar do mesmo jeito. Ou seja, pode ser que o indivíduo ali está com menos de 30, mas fala assim, não, mas esse cara aqui, pelos antecedentes dele, pelas circunstâncias lá, é traficante. Então, assim, vai continuar a mesma coisa.
Isso, então, essa questão da criminalização do usuário. E a questão da legalização? Você é a favor ou contra essa questão de legalizar a venda de maconha? Como é? Eu vi tu falando do Canadá. Eu acredito que o Brasil não tem... Estados Unidos, como também, né? Estados Unidos Uruguai, estados, Uruguai ele tem... Uruguai também. Mas lá tem... O Uruguai, por exemplo, é um país que, assim, não compara o tamanho do Brasil, né? Não. E aí quando a gente faz uma lei penal, a lei penal tem que ser feita pelo Congresso e vale para o Brasil todo. Então, assim, nós temos vários Brasis, né, dentro do nosso território. Então, eu acho muito complicado você ter uma lei penal que, de fato, libere, né, a droga, a maconha, por exemplo, porque nós temos vários estados, assim, principalmente, né, outras regiões, assim, que não tem estrutura para poder controlar isso. Já é uma coisa difícil de controlar do jeito que se encontra sendo crime. Imagina se for uma coisa permitida. Né? Então, assim, tem que ser muito bem amarrado e é bem complicado fazer a fiscalização. Eu acredito que não daria certo, não. Se a gente parte da comparação, né? Igual a gente trabalha com muitas empresas, atendemos e tem histórico de atendimento, né? Aqui é uma agência de marketing e a gente atende empresas do Canadá. Na verdade, a gente atendeu primeiro empresas do Canadá antes de atender empresas do Brasil. E a gente conhece muito bem, por exemplo, Vancouver. Atendemos muitas empresas de Vancouver. E lá é legal você comprar, né, e tal. Mas a diferença, por exemplo, educacional, de uma forma generalizada, vou te dar um número, 63% das pessoas têm curso superior e tem consciência do curso que fez e estão inseridas no mercado de trabalho. Então, a questão educacional e a questão sociológica de ter a noção das coisas, assim, a sociedade ela é muito mais consciente de um monte de coisa, sabe? Mas é exatamente por causa da educação já presente, de um nível mais profundo. Então, hoje aqui, como você falou dessas diferenças sociais dos estados, e regiões até, vamos falar nem estado, não, porque tem a região norte, região nordeste. Então, as regiões são muito particulares, né? É complicadíssimo. O Brasil é grande demais para poder cair nessa... E essa questão que você falou aí, o ensinamento mesmo, né? Preparar a base, né? Do jovem, dentro de casa, na família e na escola, para poder saber e tomar a decisão, né, dele, mesmo sabendo que aquilo ali faz bem ou faz mal, a gente não tem aqui no Brasil. Não. Igual no Canadá, em termos territorial, é grande igual ao Brasil. Porém, em nível de população... não, totalmente. Tem 35 milhões. É menor. 35 milhões de habitantes. Lá pro norte do Canadá não tem nada, meio desabitado. Tem urso, né? Só tem urso lá. É desabitado. Então, assim, de 35 milhões, grande maioria também é de fora, né? São imigrantes. Sim, são imigrantes. Então... A gente tem filho, eu tenho filho pequeno. Eu o Vitor, não sei se tem alguns espalhados por aí, quem sabe. Tem dois. Então, você se imagina, por exemplo, eu não gostaria que o meu filho usasse qualquer coisa e tirasse a consciência dele para nada. Eu gostaria que ele fosse um menino focado, né? Então a gente vê que, assim como é com álcool, mesma coisa. Assim, a pessoa que abusa de álcool não é legal. Eu acho que não faz bem para a saúde. A gente precisa dar base para ele escolher. Né? Assim, de fato, a gente não tem como controlar os nossos filhos, né? Controlar. Então que a gente possa, pelo menos, ensiná-los, né? Assim, e aí, assim, a gente vê muitas situações que, principalmente, o Estado quer ensinar por nós, né? Assim, várias coisas, assim, vários temas importantes que são, assim, muito mais de família mesmo, né? Por exemplo, educação sexual, essa questão de droga, bebida alcoólica ou não. Isso é muito da própria família. Não, o Estado, ele acaba se envolvendo porque tem um papel também importante por parte das escolas, né? Mas a família precisa enraizar isso aí e ele poder escolher. E se de fato a gente não tiver uma educação, né, básica para a criança escolher de acordo com o entendimento dela, é meio complicado a gente, principalmente com relação às drogas aí, né, fazer uma liberação. Vai piorar muito a questão social. Eu tenho certeza disso. Eu tenho um amigo que é até pastor em Belo Horizonte, agora está até no Rio de Janeiro lá. O irmão dele faleceu aqui em Patinga, numa situação de... praticou suicídio, né, inclusive, depois de uma crise em que estava assim, de overdose de droga. E esse meu amigo me conta que esse irmão dele, ele aprendeu a usar droga com 13 anos de idade por um incentivo lá de um adulto, inclusive. Eu acho que era até um pessoal adolescente mais velho, um adulto, com 13 anos de idade. Então, assim, aí depois ele contava assim que eu não sabia o que eu estava fazendo, ele contou dessa forma, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo. E depois ficou totalmente dependente químico, que não tinha como mais sair, né? Então, assim, a gente vê na rua, inclusive, são várias histórias dessas pessoas usuários de droga, que ficam na rua aí, perambulando, principalmente do crack.
A gente conversa com o outro assim, e a gente verifica que são histórias, realmente, às vezes, por trauma familiar, por questão de estrutura familiar, às vezes começou a usar droga, era muito pequeno, não tinha noção de nada, ou às vezes até mais velho lá, mas acabou influenciado por uma situação, né, separação e tudo. Então, assim, são várias histórias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí. Droga, na minha opinião, primeiro por ser um pano de fundo, o tráfico de drogas aí para vários crimes que acontecem, né? O usuário de droga, inclusive, né, para poder sustentar o próprio vício, comete crime também. Tem furto aí, ameaças, né, que eles cometem também para poder sustentar o próprio vício. Então, a gente tem que levar muito a sério a questão da droga. Não é uma questão simples de mexer, não. Tanto que lá em Mantena, você lembra quando eu era criança e a gente jogava bola na rua de baixo, aí tinha aqueles meninos. Sim, Lá a gente mora, tipo, no pé do morro, digamos assim. O morro fica atrás da nossa casa. Ficava. A gente ficava, né? O morro ainda tá lá. Porque a minha avó mora lá ainda e tal, mas a gente não mora mais lá, né? Mas a maioria das crianças que estavam lá era filho da galera, que às vezes veio de Vitória e etc. Mas isso aí eu tinha o quê? 11 anos. Quando eu tinha lá pros 14, 15 anos, a percepção da galera começou a mudar, né? Eu e o Leonan, no caso, a gente foi focando nos estudos e a galera foi seguindo o que o familiar já era de costume fazer, né? E, roubo, furto, droga. E aí quando ele tinha 16 anos, teve alguns amigos que virou dono daquele morro, digamos assim. Morreram. Todos morreram. Todos morreram. E é da cidade pequenininha, hein? Cidade pequenininha. Tanto que eu acho que da galera lá, que era todo mundo a turma da rua de baixo que jogava bola, só tem eu e o Leonan vivo. Infelizmente, assim, não tem futuro, né? Quem começa, infelizmente, a ir para esse caminho e se envolver com o tráfico não tem futuro. Os jovens aí, eles poucos passam ali dos 30 e poucos anos, né? 40 anos de idade. Tanto que você lembra do Vitor, da Aparecida? A gente era amigo, porque, tipo assim, desde a época de criança a percepção era outra, né? Mas a gente continuou amigo depois. Eu falei assim, cara, sai dessa vida. Eu falei assim, cara, não adianta. Eu saindo ou não, eu vou morrer de qualquer jeito. E ele morreu depois de 6 meses, mais ou menos, né? Que ele já tinha essa percepção, tipo assim, não tem... Se eu sair, vai ter pessoas que vai vir... Cara, a droga é uma praga. Às vezes não é legal, às vezes certas apologias ou certa glamourização que é feita. Porque, por exemplo, eu gosto de rock, bandas de rock. Às vezes algumas bandas, algumas pessoas às vezes fazem esse lance. Igual eu já tive banda, já toquei, nunca... Nós, eram 4 integrantes da banda, a gente nunca nem bebia pra tocar, que a gente, tem que estar... Eu era meio chato, né? Tem que estar consciente, tem que ter presença de palco, sei o que você vai beber, vai atrapalhar tudo, não faz isso. A gente foi meio straight edge, lógico, tem educação de casa, ajuda muito, minha mãe, minha avó presente, ajudava pra caramba. Mas a gente vê, e eu conheço ainda pessoas que estão nesse meio... Cara, igual eu tenho 41. Tem amigos da minha idade, dessa mesma época, que os caras continuaram no mesmo ritmo. Os caras parecem que tem 60, velho. Os caras acabados, a saúde destruída, a droga acaba com a pessoa, destrói mesmo. E aí, às vezes, nesses níveis que você comentou sobre crack, que é um nível mais profundo, né? Que é o lixo do lixo, da droga. É o resto do resto. É o resto, né? O cara realmente acaba com a vida dele tudo ao redor. Nós tínhamos um conhecido lá de Montenegro. O cara era... O pai dele tinha supermercado, tinha um monte de coisa. O cara fumou tudo. A droga acabou com a família. O pai morreu de desgosto, ele fumou tudo. Acabou com milhões de reais. Todo o patrimônio, né? Tudo. Todo o patrimônio ele acaba fumando e crack. Ele fumou tudo e morreu. E tá na rua, é uma cidade pequena, na rua, pedindo. Tem como você me dar R$5 pra comprar uma marmita pra eu comer? Na verdade era pra comprar. O cara morreu, a míngua, depois de fumar tudo.